bonita da Rotoplas. Hoje nós estamos então com mais um Rotocast e estamos aqui hoje com duas personalidades da Rotoplas, o número 1 e o número 2, os irmãos Camanho, o César e o Eduardo. E também temos a presença do seu Wildo Simon, que é o presidente da Rotoplas. Então podem ter certeza que o nosso pod de hoje, o nosso Rotocast de hoje vai ser bacana da gente conversar. Gente, obrigado por terem aceitado o convite de estar conosco aqui. Uma alegria nós da Rotoplas receber vocês. Cezão, obrigado por ter... Dá um oi aí para nós começar o nosso bate-papo. Obrigado por ter aceitado esse convite. Muita gratidão eu de estar aqui nesse momento, né? Como falei ontem, um momento extraordinário da minha vida, estar com meu irmão, uma pessoa que eu tanto amo aqui, mais uma vez, participando aí do Rotocast. E só isso, é uma gratidão enorme. Estamos aqui pra gente compartilhar informações, bacana. E tô aqui contando com meu irmão para me ajudar a falar sobre nós. Eduardo, seja bem-vindo. Eduardo. Opa, eu que agradeço aí a oportunidade, a satisfação imensa aí estar com vocês aí nesse momento, essa oportunidade, né? Tá falando um pouquinho aí da nossa história. Bem, muita gratidão aí a todos aí, né? E pela essa oportunidade incrível aí de estar podendo falar. Seu Wildo. É um prazer muito grande aí receber os irmãos, a número 1 e número 2 de venda no Brasil, né? Então, parabéns para vocês, né? Obrigado. E eu acho que vocês fizeram um bom trabalho, né? No campo, e esse trabalho resultou em bons resultados, né? Então, parabéns para os dois aí, né? E eu gostaria que vocês começassem, de repente, contar lá do início, como é que foi desde a entrada da Rotoplas, o início de vocês nessa caminhada aí. Pode começar com o Eduardo, né? Vamos lá, então. Bem, eu sempre trabalhei com vendas, né? Então, eu iniciei na concessionária Honda, né? Eu vendia motos consórcio. Bem, para você vender consórcio, se tiver treinamento, você vender consórcio, eu acho que você vende até areia na praia, né? Porque não é fácil vender consórcio e nós tínhamos a cota ali mensal, né? E se não batesse ali, era risco mesmo de perder o emprego, né? Então, a Honda me trouxe aí oportunidades de vários treinamentos aí, que me formou aí até um vendedor legal aí, e me trouxe muita aí experiência, muitos ensinamentos aí, né? Então eu tenho muita gratidão à Honda que me trouxe muitas oportunidades. E depois da Honda, né, eu comecei com a Rotoplas. Até comentei ontem à noite, né? Eu cheguei no Thiago, né, o Thiago da Trimarcon, e fui deixar o currículo com ele me contatou. Aí ele falou: "Eu preciso de um vendedor de balcão". Desculpa, mas vendedor de balcão eu não vou conseguir ser, né? E o vendedor de balcão ele vai ganhar ali, não vai passar dos 2 contos, né? Falei: "Eu sou o tipo de vendedor que eu busco o cliente, né, eu não consigo esperar ele aqui na loja, eu tenho que buscar ele lá na rua, né". E aí eu lembro ontem mesmo comentando que o primeiro acerto de 30 dias, dos primeiros 30 dias de serviço, foi um acerto de R$ 1,32 de comissão. E a Luana ficou até sem graça de fazer esse acerto, né, e eu falei: "Olha, me dá mais 30 dias aí que, né, vai ser diferente se". Poxa, aí foi um estouro, né, e aí chegou o Ayrton, numa feira, e houve um conhecimento junto ao Thiago, e os equipamentos eram de lata ainda. Então, foi um começo que o começo não é fácil, né, você vendeu um aparelho que não tinha em lugar nenhum, ninguém sabia o que era, você falava climatizador evaporativo, era uma coisa que ninguém sabia, não tinha instalado em lugar nenhum, então foi um desafio muito grande. É um desafio que, graças a Deus, aí nós pegamos, né, e fomos para cima e conseguimos aí desenvolver aí um trabalho legal. Inclusive, até tem um detalhe que Ibitinga, nessa época, era a cidade que mais vendia no país em proporção de habitantes. Então tinha esse dado. Ele foi o Milton, né, que chegou até a comentar esse dado, né. Então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, a gente fez uma coisa aí muito legal. Sempre acreditei no trabalho com a Autoplast, né, sempre acreditei no produto, e acredito até hoje. E seguimos aí em frente aí, buscando cada vez ser melhor e evoluir em todos os sentidos. Como é que você entrou no processo, César? Bom, eu comecei contar minha história de profissional, tá? Eu, com 17 anos, foi meu primeiro emprego de embalador. Embalava edredom numa indústria.
E meu pai estava, bem estruturado até na época, só que ele queria ver eu trabalhar para conquistar o meu dinheiro e saber o valor de R$ 1. E aí eu trabalhando por 10 meses, chegava os turistas e falava: "Bom dia, tudo bem? Você conhece o Brilhante já?" E eu comecei aí o gerente me chamou, falou: "César, aqui não é o seu lugar, cara, o seu lugar é vendas". E o meu irmão já tinha, me indicado uma empresa chamada Ponto de Dose, que era Lacta, Nabisco, Royal e Perfetivamente. E eu comecei a vender doce, chocolate e Comia tudo daí? não, o vendedor que estava, ele vendia na época por mês 19.000. No primeiro mês que eu saí para vender, eu vendi para Ibitinga inteiro, vendi 70.000, vendi quase 300% do que ele vendeu. Aí eu descobri, comecei a ganhar e tive, né, altos e baixos com problemas pessoais que já passaram. E meu irmão, quando eu estava num desses momentos, veio me acordar, eu lembro que eu via ele na Rotoplas, começando a erguer, e fazendo as orações dele de manhã, sabe, eu via ele orando, pedindo direção, sabedoria, e aquilo entrou no meu coração, não foi nem foi no meu coração e apertou e falou: "Cara, você tem que seguir o caminho do seu irmão". E aí eu comentei com ele que eu queria uma oportunidade, não deu outra. Aí ele: "Ah, é? Então amanhã 5h30 você se prepara". Aí 5h30 ele, como eu disse ontem, ele bateu na porta, fui com ele, comecei com ele, vi ele trabalhar, me atraiu muito o climatizador, quando ele falou que trabalhava com portas abertas, 20 vezes mais econômico, a manutenção e sua higienização, troca de correia, não faz mal pra quem tem rinite, bloqueio de sinusite, enfim, aquilo me atraiu, meu zoinho fez tim, tim, sabe, cheguei muita grana ali, uma oportunidade. E aí, o Thiago era o Ayrton, seu Era. chefe, né. É. E aí eu entrei em outra empresa, na Paulo Clima, porque a Rotoplas já tinha os funcionários, o Wendel era vendedor na época do Thiago, e eu não tive oportunidade com o Thiago, tanto é que entrei na Paulo Clima e vendi, né, lembra? Entrei, tipo, em novembro, em dezembro já tinha vendido uns 70 aparelhos, em um mês. E aí, tive essa oportunidade da Rotoplas, porque saturou o mercado Ibitinga, porque Ibitinga é uma cidade pequena, a gente vende pra todo mundo. E aí saturou, eu tive a oportunidade de vir pra Guarulhos. Vim pra Guarulhos sem nenhum real no bolso, devendo o carro, nome sujo, assim, ó, no fundo do poço. Tênis rasgado, que eu sei da história. Tênis, tudo, tudo, mas Mas veio sempre para Guarulhos, preposto preposto do Thiago Ferreira, em Thiago Ferreira. 2016. E já tinha vindo 2 vendedores, tentado vender 1 ano, né, o Neto Artuso e o Marcelo, tentaram vender, não tiveram nenhum resultado. E eu com 45 dias após 30 visitas numa empresa, 30 visitas, que eu ia a pé, porque não tinha gasolina. Aí depois de 30 visitas, fui lá, consegui fechar com ele, que é o Sérgio do Guaro Verde, um dos melhores amigos que eu tenho lá em Guarulhos. Fechei 340, depois ali estourou. Foi estourando assim, de um jeito que inacreditável. E aí veio que a ajuda dos vizinhos, né, no começo, que foi árduo, os vizinhos me ajudaram muito, até com cesta básica, o pastor da igreja do lado era meu amicíssimo, ia na igreja, foi com frequência ainda, tô meio afastado, mas vou voltar. Enfim, foi progresso total, fazendo um bom trabalho, competência, pós-venda, suporte, isso aí é primordial. E o ótimo resultado é acreditar no produto, como o irmão disse. Muitas empresas eu fechei aí, sem nenhuma entrada e documentando por e-mail que se o cliente não ficar satisfeito, ele poderia fazer a devolução, de tanto que eu acreditava no produto. E eu nunca tive uma devolução do equipamento voltar para a fábrica. E olha que eu vendo bastante, e nenhuma reclamação. E é isso, esse é um pouquinho da minha história, que se eu ficar aqui eu fico até amanhã. E é isso, gratidão. Eduardo, vamos entrar um pouquinho agora no hoje, que o pessoal tá assistindo a gente aí, eles querem saber o segredo, né. Gente, vocês são São uma fera. dupla, assim, que são fera, né, na venda, no Muito bem. carisma, tudo, né. Vocês, onde vocês passam, vocês realmente conquistam, né. Porra, Vocês são uma dupla, assim, muito obrigado. bem de Obrigado mesmo. de se espelhar mesmo, né. Agora nós queremos saber o segredo, né. Vamos começar em detalhe, vamos detalhar bem essa conversa, tá. Vamos começar então começar pela estrutura. A importância que vocês veem relacionado à estrutura física, né, para depois a gente ir falando sobre projeto, depois vamos chegar em cliente, né, vamos por partes, para nós poder aprender bastante com vocês hoje aí. Vamos falar sobre estrutura. Legal. Eu, tive algumas situações, né, que eu até me senti bastante lisonjeado, né. Eu já tive situações de representantes me ligar, né, e perguntar: "Cara, o que que você faz para chegar em tais números", né. E aí, né, queira ou não, é uma coisa, né, bacana, né, que uma pessoa te ligar e fazer essas perguntas. E eu vejo isso, a resposta disso da seguinte maneira, né, eu tenho muita fé, né. Acho que a fé é a base de tudo, né, o que dá força, que dá direção, é o que te dá um norte, né, para você
seguir forte, um objetivo, enfim, com mais firmeza em tudo mais. O que acontece? Eh, a gente faz aquela oração de manhã, faz o trabalho, comprometimento, disciplina, constância, eh, e aí com isso, né, a gente faz aquele trabalho 16, às vezes 17 horas no dia, né, em temporada, e então assim, muita dedicação, trabalho árduo, e aí fazer um pós-venda bacana. E aí, pra chegar em números cada vez maiores, eu acredito numa coisa, é tempo, né, a gen ninguém consegue, por exemplo, no primeiro ano vender 8 milhões, né. Isso aí é coisa de tempo. O que seria esse tempo? Você fazer um trabalho com excelência, vai dar ali o boca a boca, né, vai dar as indicações, essas indicações que vão crescendo aí os números e vão crescendo aí o faturamento, tá. Então assim, é trabalho, comprometimento e tempo, né. Tempo que com o tempo você vai criando mais nome, vai criando mais uma firmeza aí no mercado, e você vai ficando mais conhecido e vai gerando aí um crescimento no faturamento. Tem uma coisa que eu acho interessante hoje na venda, é o relacionamento, né. Então a gente percebe que vocês 2 têm um bom relacionamento com os clientes. Sim, E isso ele tem um grande percentual para fazer a venda lá na frente. com certeza. Exatamente. Essa da a fidelização, né, fidelização com o cliente, e aí, disso aí surgem aí várias indicações, né. Sim. Isso que gera aí o crescimento. Isso aí é uma bola de neve, né, vai crescendo cada vez mais. César, sobre estrutura. Ó, a estrutura, eu tenho uma estrutura muito bacana hoje, eu tenho 60 profissionais trabalhando nas equipes, né. Eu comecei a terceirizar por problemas que você sabe que mão de obra está muito difícil, vocês sabem disso. Mas tenho minha estrutura, tenho meu estoque, tenho meu estoque de peças, tenho um escritório incrível que eu amo estar lá. E esses profissionais aí eu procuro sempre estar treinando eles com os melhores. Porque o que que adianta às vezes hoje a fábrica fazer o melhor equipamento, você fazer o melhor trabalho comercial, caminhoneiro tem alguns caminhoneiros, não vou falar, né, não vou citar agora, mas e a instalação vai lá e o cara faz uma não tem jeito, a gente tem que ter uma estrutura bem, excelente, igual a nossa venda, porque não adianta você fazer uma venda e ter um mau trabalho de mão de obra, mas acredito que a minha estrutura aí tá no nível de excelência, com certeza. Pois é. Quando a gente fala de estrutura, a gente tem uma busca sempre pela questão de apresentação para o cliente em relação a projetos específicos, né. Eu quero perguntar, assim, para vocês na região de vocês aí que vocês atuam, né, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram em relação a projetos diferentes? Tipo, aquele projeto chega lá na empresa e: "Puxa, como é que eu vou resolver esse negócio aqui?", né. Eu César. assim, já é a terceira unidade, né, a Ball Corporation, que é multinacional, uma das maiores do mundo, que faz lata, tampas. A gente consegue fazer, linhas de 120 metros de duto. Não sei se vocês têm os vídeos no grupo. E então são os trabalhos mais difíceis, só que com a ajuda do Henry, que está sendo meu professor cada vez mais, eu estou aprendendo, desenvolvendo e está ficando tudo mais fácil. Mas, são lugares estratégicos. Por exemplo, tem uma escadaria, uma máquina injetora que tem 3 lugares, embaixo e em cima. O cara quer a climatização ali no ponto estratégico do funcionário por causa da Justiça do Trabalho, insalubridade e BUTG, que é aquele termômetro. Sim. Então, tem que ser um negócio duto que faz curva redonda e desce e faz assim, então tudo matemática. Então, era pra mim muito difícil, agora tá se tornando fácil. Esses são projetos bem específicos, né, Isso, tem um que tem ele tem que climatizar toda a fábrica e às vezes climatizar em pontos em pontos es estratégicos onde está estratégicos. o colaborador. Então é muito complicado, não e não pode ter vento, tem que ser só ali no cara. Então são várias grelhas, vamos supor, tem 80 grelhas, aí tem 30 colaboradores. Como às vezes muda os lugares, aí fica tudo fechado, aí você vai abrindo pra ter pressão, entendeu? Então é muito bacana esse trabalho. Eu tenho alguns vídeos até, vou mostrar mandar depois pro pessoal. Eduardo, quais são os maiores desafios que você enfrentou até hoje lá, ou É, tem por enfrentar ainda? olha, o maior desafio geralmente o começo, né, o começo, como eu disse aí, né, você começar a vender um produto que ninguém conhecia foi um dos grandes desafios. E um desafio muito grande também, é realmente você manter uma equipe, uma assistência bacana. E queira, né, ou não, se você tem um certo número de vendas, se você vai crescendo esse número de vendas, naturalmente aumenta o número de assistência, né.
aumenta o número de problemas. Onde tem maior número de situações, vai ter aí mais problema, mais assistência. Então isso é um desafio, e existem vários desafios, né. Como encontrar situações, como você citou, de empresas que são complexas para fazer um certo projeto, né. Emissão de calor, você precisa retirar, ou a umidade alta. Então, assim, e o que é bacana, né, que a gente vive sempre num desafio, porque cada empresa, cada indústria é uma situação diferente, né. Uma tem emissão de calor, a outra é uma situação, outra não pode ter vento, tem solda, enfim, e é gostoso. Eu gosto muito de desafios, né, e com eles aí a gente se torna cada vez maior aí e mais esperto. César, qual é a tua estratégia o exemplo, você vendeu muito, aí o que que aconteceu com a maioria dos nossos representantes? Às vezes não vem se instalar. Como é que você faz para gerenciar toda essa parte de instalação? Eu trabalho com cronograma, eu não trabalho com planilha, cada um tem forma de trabalhar que se sente mais seguro, mas eu trabalho com planilhas, com papel, anotadinho cada cliente, aí a gente vai gabaritando as instalações, número de série, fotos, aí eu ligo para o cliente, faço um quality call: "Querido, tudo bem? E aí, e o resultado? Nota 10? 10. Beleza, risquei. Segundo: como conseguir tantos funcionários?" Aí que vai. Hoje tem o Google para ajudar a gente. Só que eu não dormia, né. Eu lembro que a primeira venda que eu fiz grande, em 2018, eu entrei numa sala de um atacadista, o Wendel estava junto, o Wendel falou: "Deixa eu ir", eu falei: "Não, Wendel, deixa eu ir sozinho, porque eu quero ir sozinho pra tranquilo". Eu lembro que eu desci. E, nessa época, só é varejinha, era 2 aparelhos ali, 3 ali, 5 ali, quando era 5 ali, já ficava desesperado. E esse dia eu vendi 50 rotos 180 e 30 exaustores. Aí saí de lá, né, norteado. Falei: "Como é que eu vou fazer pra instalar isso?". Não dormia. Sonhava que estava tudo torto, sonhava que estava vazando água, sonhando todos os dias. E fui pedindo o quê? Sabedoria pra Deus, direcionamento, sabedoria, direcionamento. Foi quando apareceu o Henry, achei o Henry, achei o Zé, tem muitos instaladores. E, a partir daí, quando eu consegui esse desafio de instalar 80 aparelhos sem ter equipe, dali já se tornou fácil, que aí quando você vai apanhando, você vai ficando mais forte. E, com o passar do tempo, graças a Deus não tem mais nenhum problema com isso. E além disso tem que fazer a entrega técnica para conseguir ser representante ouro, né? Então, eu ia ver se não tem como tirar isso do checklist. Esse tamanho. Por favor, Hildo, por Esse é o favor. César. Que bom, tá muito bacana a nossa conversa aqui. Mas vamos, falar um pouquinho mais vamos imaginar que os nossos amigos, né, os nossos colegas estão assistindo a gente aí, eles queiram saber, eh, tem alguns detalhes dentro do processo que, ajuda muito, tá. Vou dar um exemplo, assim, a questão do equipamento, a necessidade de você ter bons equipamentos, né, não só pessoas, mas investir em bons equipamentos. Na visão de vocês, até quanto isso realmente necessita para que, tipo assim, para que o cara diga: "Olha, tem que investir para poder ter resultado", em relação a equipamentos, para poder fazer essa manutenção, enfim, né. Qual é a visão de vocês em relação a isso aí? Bem, desculpa, eu não entendi exatamente. Não, assim, vou dar um exemplo assim, para você ter uma equipe boa, você tem que investir na equipe, você tem que qualificar ela, você tem que comprar equipamentos para ela tem que ter os equipamentos necessários, né, porque o que a gente enfrenta muito ali, é que os novos representantes ou pessoas assim, eles têm dificuldade de entender que ele tem que estar bem equipado, ele ter o treinamento. tem esse Não, treinamento, ferramenta, tem Uma boa ferramenta. então, por exemplo, hoje tem aquele, equipamento de medir a temperatura de calor, Consegue sabe. ver a massa de ar Isso, se tem viga ou não para fazer instalação, esse é vai o ter leite processo. grande. É isso aí que eu tô querendo que vocês, né, repassem para eles essa Isso necessidade. aí, né, é necessário no dia a dia, né, nos ajuda muito. Quanto mais equipado você tá, você vai estar mais preparado aí para as situações, né. Então, realmente, com o tempo aí, a gente vai adquirindo, né, vai ficando cada vez mais completo em questão de equipamentos, equipe de instalação também, documentações, né, Exato. NRs, tal. Que indústria você tem que ter toda a documentação, né. Então, com o tempo, a gente foi ficando, né, foi completando aí e foi, agregando aí cada vez mais documentações, enfim, equipamentos e tudo mais, para estar preparado aí para o mercado, né, para as oportunidades que aí vem, né. Então realmente tem que ter esse investimento, tem que ter essa estrutura, porque senão você não vai estar
dentro do mercado. Tem que ter aí, tá completo aí em todos os sentidos aí. Então, com o tempo a gente foi adquirindo aí e tendo uma estrutura, necessária aí pra gente conseguir estar no mercado aí, de uma maneira legal aí. Ei, César, eu lembro que uma vez eu fiz uma ligação com videocâmera com você, né? Sim. E você estava muito feliz mostrando a casa que tu comprou, né? Putz, então isso foi, acho que uma das maiores alegrias, né? De Pelo amor comprar a de Deus. primeira casa. Nem me fala. Não tem nem o que falar, né? Só gratidão a Deus mesmo, porque parece que eu tô vivendo um sonho de estar aqui. Graças a E Deus muito trabalho foi, né? muito trabalho, muitas até de madrugada eu sonho que tô trabalhando, até dormindo. Então é muito trabalho, muita dedicação, muito amor ao próximo, entendeu? O bom humor, isso no cliente é muito essencial. Se tirar um sorriso do cliente, já era, você é lembrado. O cara vai lembrar de você para sempre. E você pode vender pra ele não só climatizador, se um dia você pode vender tênis, pode vender o cara pegou confiança em você, você pode vender qualquer produto. E sobre a casa, Ildo, voltando ao assunto, muita gratidão por vocês me darem a oportunidade de trabalhar para vocês, mostrar meu trabalho aí com dedicação, inadimplência baixa, graças a Deus agora, tudo dando certo, né? E cada ano crescendo mais, como o Dado falou, cada ano boca a boca. Eu tenho Instagram da empresa, não utilizo, não tenho site da empresa, porém, meu trabalho é bem focado. Só que ligação, PAP, porta a porta, né, que seria, e muita força de vontade. Eu teve uma oportunidade que eu estava com o César, e na hora ele ligou para o instalador dele: "Ó, eu quero que você vá agora naquele cliente lá que tá, Tava tinha que dando uma aguinha. tinha que trocar correia", É, que isso. era, né. Era um Roto É. 52. Daí o cara não tinha dinheiro, disse: "Eu vou te fazer um pix agora". Hã? Claro, Ele fez um pix pro instalador, ele foi lá e fez a isso aí eu manutenção. faço frequentemente. Eu gosto de dormir sem nenhuma pendência. Diariamente, Isso aí é para cultivar e manter o cliente. Se ele Exatamente. não resolver o problema, esse cliente vai para outra empresa. E outra, não é nem só questão de ele ir pra outra empresa, ele vai indicar eu pro irmão dele, pro primo dele, pro vô dele, não, vô não, pra quem seja, mas ele vai me indicar, falar: "Ó, ele é meio doidinho, mas ele trabalha certinho". e geralmente, né, pra O falar Major bem, o cliente fala bem de você e tudo mais, ele vai falar, mas não vai falando, mas se pra falar mal, aí ele vai falar Ah, ele vai falar com força. e ele frita o senão, né. Então, exato. essa assistência rápida aí, né, como foi citado, ela é muito importante, é o diferencial, É diferencial. é o diferencial. Você fazer isso aí, você tá à frente aí, é um passo à Com frente. certeza. Eu tenho eu ia falar ontem, esqueci. Eu tenho um caso que o meu vendedor eu vendi numa academia, num domingo de manhã, meu vendedor me ligou e falou: "César, tem um reclame aqui da sua empresa". Falei: "Quê?". "Um reclame aqui, um outro 70". Falei: "Me passa o contato do cara", ele passou o contato, pleno domingo. Liguei pro cara, falei: "Pelo amor de Deus, a fábrica tem uma campanha de excelência, o cara já tá indo aí, vou te dar uma cortesia, tô mandando um Roto 5 de presente pra você por causa desse erro nosso. Por favor, onde você tá agora que no Roto 5 eu tô mandando agora pra você". Eu falei: "É mesmo? Ô, espera aí". Meia hora ele me retornou, tirou o Reclame Aqui no pleno domingo, eu mandei entregar o Roto 5 pra ele, ele tá super satisfeito, mas me indicou mais 2 empresas pra mim. Estava no Reclame Aqui, eu reverti o jogo, meu preposto que gerou isso, e consegui ainda mais 2 empresas que ele é engenheiro, passou pra mim. Isso é um exemplo que ele faz, Beto, de manter o cliente e é um exemplo para outros representantes fazer o que você faz. Claro, Sem dúvida. claro, com certeza. É o pós-venda, suporte, o carisma, tudo, cara. É um conjunto infinito. Vocês são ouro há quanto tempo? Quantas vezes Acho já? que 4 anos, acho que 4? é 4 anos. quanto, acho que Esse é o quarto, o quinto vai ter o diamante. Tô céu. Veja a hora, se Deus quiser, ano que vem, né. Essa documentação é a tua esposa que faz? Qual É a documentação? documentação para se manter ouro, porque tu tem que ter todas as Não, regras. documentação quem faz tudo é o meu contador, por orçamento é minha mulher que faz pra mim, todos os orçamentos, e eu vou pra cima das grandes indústrias, né. Os varejinhos hoje eu deixo com os vendedores, porque Porque hoje para ser ouro não é o que mais vende, não, é o que está mais organizado. exatamente. não, a excelência num todo, né. Exato, não adianta você vender 10 milhões e ter 1 milhão de devolução, e aí? E do 300 de inadimplência. Aí o ídolo vai falar: "Não, não, não, César não, dessa vez não". Vamos falar um pouquinho assim, ó, vocês chegaram a ouro, né, 4 ano, assim, e vocês estão no topo, né, e que nem eu disse, vocês são um exemplo pra muita gente, né, pra maioria, né. O que
motiva vocês para continuar, nós vamos ser o 1 e o 2 de novo lá na frente, né. Qual é a motivação que vocês, o que que motiva vocês a estar todo dia na bala? Bem, uma coisa aí que todo mundo acredita que gosta é de dinheiro, né. Dinheiro quando eu tô acho que nem todo mundo aqui gosta um pouco, né, então ganhar um dinheiro, né, pensar também numa estrutura bacana para quando tiver um pouco com mais idade aí, você ter uma estrutura legal, né, ter uma aposentadoria aí bacana, deixar uma estrutura legal para os filhos, né, enfim, poder ajudar a família. E então essa é só um pouquinho de cada coisa aí que junta, né, e nos traz essa motivação, essa vontade. E realmente, né, você chegar aí, poxa, é que nem disse aí, né, vivendo um sonho. Então você tá assim, nesse momento, essa situação, né, ele tá em primeiro, tá em segundo, uma empresa de tal porte que é a Autopart. Então assim, chegar lá em cima, como eu disse lá no começo, não foi fácil. E chegar lá em cima não é fácil, mas se manter lá em cima é mais difícil ainda. Mas assim, é um desafio, como eu disse, né, desafios que nós gostamos aí de pegar desafio e chamar no peito e mandar vir mesmo, que a gente vai pra cima. Cezão, o que que te motiva, César? A motivação é eu já sou um cara muito feliz, sabe, eu acordo todo dia feliz, eu chego nos lugares eu tô falando não tô, modéstia à parte mesmo, com toda humildade, eu chego meu irmão sabe disso, que eu chego causando, assim, nos lugares, mas sem ser desagradável, sabe, com alegria, harmonia, enfim, isso aí já é uma motivação que eu já acordo com ela. Aí, minha família, né, meu grande Deus, minha mãe, todos que estão à volta ali, eh, dinheiro, né, filho, gostoso, né, também, mas é esse conjunto, é meio simples minha resposta, mas é essa daí. César, vocês exportam ouro 4 anos seguidos, né? O que que vocês podem orientar para os hoje nós estamos com mais de 200 representantes e só 56 são ouros. O que que você pode orientar ou ajudar eles para ser ouro nos próximos eventos? Bom, o que eu posso falar pra eles, primeiro que eles têm que ter fé em Deus, que eles têm que ir pra cima, eles têm que ter estratégia, eles têm que ter ânimo, né, e força de vontade, porque temos que acordar cedo, temos que pulverizar as regiões, temos que visitar, deixar os cartões, manter a comunicação, não só uma visita, e sim a persistência. Sem persistência a gente não chega em lugar nenhum, né. E Seguir todas tô as nervoso. regras, né? Todas as regras. Todas as principalmente a organização, a inadimplência. Pô, o financeiro manda mensagem pra mim, no ato. Já teve clientes que não estavam pagando há dias, que o financeiro estava cobrando, eu com toda a categoria, né, tal, recebi no mesmo dia, a Cátia falou: "O "Que que tu fez?" Que ele pagou, foi um e-mail, falei, conversei e deu certo. Então inadimplência, ficha técnica, Entrega técnica. entendeu? Faturamento, que é o primordial, eh, só isso que eu tenho pra dizer. Parabéns aí de conseguir 4 anos seguidos aí ser ouro aí. Muita gratidão. Muito obrigado. Eduardo, deixa uma mensagem então, Eduardo. Vamos lá, bem, o que eu posso passar aí para o pessoal aí que ainda não teve, né, essa oportunidade de pegar ouro, é buscar aí, eu coloco muito em resumo uma palavra: disciplina, né. Disciplina, ela vem traz um monte de coisa aí junto com ela, né. Então, assim, disciplina, comprometimento com o cliente, com você mesmo, né, com a vida, né, com o profissional, trazer aí perseverança, fé, determinação, constância, né, perseverança, e não parar e não desistir, porque é um prazer muito grande você tá aqui agora nesse momento, né, e eu falo para todos aí que puderem aí ter a oportunidade de ouvir, poxa, vai para cima, pega o desafio, chama no peito, vale a pena chegar até aqui e vale a pena, muito a pena, se manter aqui, por anos aí, se Deus quiser, por anos e anos ainda vamos estar aí. E não é fácil, mas é prazeroso e muito prazeroso estar nesse resultado aqui hoje. Até para chegar num cliente, chegar lá: "Não, eu sou um representante ouro", né. Até isso Influencia, ajuda a facilitar a venda, né. influencia bastante. Influenciar. A foto do meu WhatsApp, né,
Quando pego assim, eu já coloco, né? Lógico. Aí o cliente olha ali no WhatsApp e vê ali, representante ouro, ele já respeita, né? Ele já tá vendo que não tá falando com qualquer um. Fala, o cara deve ser bom, né? Porque tá ouro aí, né? Então, assim, é muito prazeroso, vale a pena e é muito bom demais estar aqui nessa oportunidade, nessa situação. Beleza, gurizada? Foi um prazer receber Legal. vocês. Foco, determinação, fé. Sim. Então, para vocês que ainda não são ouro, eu acho que vocês aprenderam hoje aqui bastante com essa conversa nossa aqui, né? Legal. Que vale a pena. E se você não tiver motivação, né, com foco, determinação ou fé, então que tenha determinação financeira. Se não dá para ver o lado, veja o lado financeiro que vale a pena ser ouro, né? Então, gente, valeu, obrigado pela participação. Obrigado, Guilherme. Até o próximo programa, a gente se vê por aí. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu. Olha, tá quanto manhã. Não, Eu não sou adulto, eu sou no frio assim, ó, vai. quase que eu tô precisando no começo, velho. Porque Quando você pensa assim, ó, gratidão, esse foi gratidão de meu corpo. Te juro, eu me segurei, você viu? viu? Você viu que eu me segurei, né? Isso assim, os dois aqui chegou e falou assim pra ele, não bate na mesa. Olha ele aqui, ó. Batendo na xícara aqui, batendo aqui, ó. Não, mas eu fiz uma hora no sinal, velho. Não, mas não adianta.